Olá, meus queridos amigos, paz e graça a todos vocês. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus. Que você possa pegar sua Bíblia para que juntos nós possamos ler e acompanhar a leitura da Bíblia, a leitura da Palavra de Deus. Mas antes, eu convido você a curvar sua fronte para que nós possamos orar e pedir auxílio do Espírito Santo nesse estudo tão maravilhoso. Vamos orar? Grandioso e eterno Pai, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para aprendermos sobre a Tua Santa Palavra. Que o Teu Santo Espírito possa se fazer presente nos auxiliando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual o oitavo mandamento da lei de Deus? E qual a importância deste mandamento para nossas vidas? Qual o significado dele para cada um de nós no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Essas perguntas e outras mais você vai aprender agora no estudo A Bíblia é Regra de Fé. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 20, verso 15. O oitavo mandamento da lei de Deus é: não furtarás. Amém? Um mandamento pequeno, mas que tem um significado grandioso. Parece ser um mandamento simples, mas se você adentrar no significado deste mandamento, se você adentrar nos aspectos que ele pode transmitir para todos nós, você vai ver a grandiosidade que este mandamento tem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A importância dele para a nossa sociedade. Quando o mandamento diz não furtarás, o que é não furtar? Não furtar está querendo dizer para não roubar. E nós vivemos hoje numa sociedade que é muito comum nós ouvirmos ou ver esse tipo de atrocidade. Talvez eu esteja falando para você que já foi assaltado. Talvez eu esteja falando para você que em algum momento da sua vida você foi rendido e que foi furtado as suas coisas. Ou mesmo que você não tenha sido rendido, mas já foi roubada alguma coisa sua, algum objeto. Eu já fui assaltado 3 vezes. Confesso que não é uma situação agradável, é uma situação muito ruim, você não sabe o que fazer, você não pode reagir. Então, o mal toma conta, infelizmente, da sociedade. E o desejo que essas pessoas têm é de adquirir à força aquilo que você conseguiu com o seu suor. E esta prática, infelizmente, não faz bem a você e não faz bem à sociedade. E isso acaba transgredindo o oitavo mandamento. Mas só esta prática que transgride o mandamento? Não. Nós podemos observar também que no nosso cotidiano nós vemos muita pirataria, muita mercadoria falsificada. E a comercialização dessas mercadorias também transgride o oitavo mandamento. Talvez você compre uma mercadoria e não sabe se é uma mercadoria falsificada. E este pecado e esta culpa não cai sobre você, mas cai sobre aquela pessoa que comercializou, que vendeu, que fabricou esta mercadoria falsificada. Mas se você sabe e assim mesmo compra, você também está fazendo parte e este pecado também cai sobre você. Porque você está ajudando o crime, você está comercializando aquilo que é ilegal, aquilo que é errado. E quando a gente acaba fazendo esse tipo de ato,
a gente pode transgredir o 8º mandamento. Porque você está ajudando para que aquela pessoa possa vender coisa falsificada. Coisas que não têm uma durabilidade, que não têm qualidade. E as pessoas acabam vendendo por um preço que não ajuda a sociedade, que não ajuda de maneira nenhuma a criminalidade a acabar, muito pelo contrário, você acaba aumentando mais ainda o lucro da criminalidade, porque a pirataria é crime. Então, pirataria também transgride o 8º mandamento. Nós podemos também observar na questão política do nosso país. Os políticos injustos, que infelizmente acabam tirando do pouco que o trabalhador brasileiro ganha para suprir as suas necessidades, para enriquecer. Acabam metendo a mão nos cofres públicos e acabam roubando, acabam furtando o dinheiro que poderia ser usado na educação, que poderia ser usado na saúde, que poderia ser usado na segurança, que poderia ser usado no saneamento. Então, nós estamos num país em que todos nós sabemos que a política do nosso país é uma política injusta, uma política que não desenvolve, que não contribui o bem-estar da sociedade. E isso acaba sendo furto, porque a pessoa tira do pouco que o trabalhador brasileiro tem, acaba roubando para suprir os seus desejos. Infelizmente, esta é a nossa realidade, é o país que nós vivemos. Mas essas pessoas estão transgredindo o 8º mandamento, pois acabam furtando. Isso desagrada a Deus, Deus não fica feliz com essa atitude, e isso acaba sendo uma transgressão do 8º mandamento. Infelizmente também muitas igrejas no nosso país acabam furtando das pessoas sinceras, acabam roubando daquelas pessoas que frequentam os templos. Existem muitos pastores e muitos líderes religiosos que acabam visando só essa parte lucrativa, essa parte do dinheiro, do capital que entra na igreja, e acabam roubando dos fiéis. Infelizmente, é esta a realidade. Nós podemos ver inúmeras igrejas que existem no nosso país. E muitas dessas igrejas acabam sendo uma forma de comércio. Muitas dessas igrejas acabam sendo uma empresa. E muitos líderes religiosos acabam se tornando empresários do ramo do cristianismo, do ramo da igreja. Infelizmente, se você observar, acontece muito isso. Isso também não agrada a Deus. E isso também transgride o 8º mandamento. E isso acaba também sujando a imagem dos verdadeiros cristãos, daquelas pessoas sinceras que realmente querem seguir a palavra de Deus, que realmente querem seguir os princípios da Bíblia. Pessoas que são hipócritas, que são cristãos de falsidade, que só existe a máscara de cristão, mas por dentro são lobos devoradores, pois acabam devorando tudo que os fiéis, tudo que as pessoas sinceras têm, tiram de tudo, arranca tudo que eles têm. E, infelizmente, estão furtando o povo cristão, aquele povo que realmente acredita, aquele povo sincero que frequenta a igreja. Infelizmente. Então, irmãos, poderíamos mensurar inúmeras coisas que teriam relação com o 8º mandamento. Mas o pouco que eu falei para você, você já passa a ter uma compreensão da importância que este mandamento tem na nossa sociedade, da importância que este mandamento tem no nosso coração, e que nós devemos respeitar e observar este mandamento. Olha o que a Bíblia ainda fala a respeito deste mandamento. Abra sua Bíblia lá em Malaquias,
capítulo 3, verso 8. Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Eu acabei de falar a você sobre igrejas, líderes religiosos que acabam tirando tudo o que os fiéis têm e acabam lucrando com isso, acabam crescendo financeiramente em relação a isso, se tornando empresários. Infelizmente acontece isso. Mas por essa questão não devemos de maneira nenhuma devolver aquilo que cabe a Deus, aquilo que cabe realmente à igreja. Nós devemos sim, e foi o que eu acabei de ler. Deus diz: todavia me roubais. Aí nós perguntamos: mas em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Nós temos sim que devolver os dízimos e as ofertas, mas a Bíblia é clara em dizer que nós devemos devolver 10% daquilo que nós ganhamos. Se você ganha R$100, você tem que devolver R$10. E a oferta é por sua livre e espontânea vontade, o valor. Então o dízimo, nós temos que devolver o dízimo. Faz parte do cristianismo a devolução do dízimo. E a Bíblia aconselha que nós devemos devolver. Porque esses 10% que nós devolvemos vai servir para a obra de Deus. Vai servir para levar o Evangelho. Porque nós vivemos num país capitalista. E tudo aqui depende do dinheiro. Então nós temos que ajudar, nós temos que contribuir para que a obra possa ser levada adiante. Porque a obra de Deus não pode parar. Então nós temos que contribuir com nossos dízimos e ofertas para que a obra de Deus possa crescer, possa se expandir, possa sair para outro país, de um país para outro, e assim alcançar pessoas, alcançar corações para Cristo. E tudo isso requer verba, requer dinheiro, porque nada é de graça. Então nós temos que ajudar, nós temos que ter essa consciência de devolver os 10%, que é bíblico. Nós devemos devolver 10% para ajudar na obra de Deus, para ajudar no crescimento da igreja, para ajudar na limpeza da igreja, para ajudar na alimentação, na água, a questão da energia. Então, a igreja ela tem suas despesas. Nós, como cristãos, e nós, como participantes da igreja, nós temos que devolver a parte que cabe à igreja. Não que Deus vai querer este dinheiro, Ele não vai pegar esse dinheiro e ficar para Ele. Não, Ele quer que nós devolvamos esse dinheiro para que a igreja possa se expandir, para que a igreja possa se manter. E a igreja depende de nós que somos fiéis, depende de nós que somos frequentadores da igreja. Nós que temos que ajudar. Então nós temos que ter a consciência de ajudar a igreja, temos que ter a consciência de devolver os dízimos e as ofertas, para poder a obra de Deus se expandir. Compreendeu? Eu espero que esta mensagem de hoje possa ter tocado no seu coração e que o 8º mandamento possa fazer efeito em você e que a partir de hoje você venha sentir o desejo de observar este mandamento, porque ele tem uma grande importância na nossa vida. Então que a palavra de Deus possa ter tocado, possa ter te inspirado a buscar mais a verdade, a buscar mais os princípios bíblicos, para que você possa se tornar uma pessoa, para que você possa se tornar um cristão melhor, porque a palavra de Deus tem o poder de mudar nossas vidas. Eu creio nisso e eu creio que você está sentindo o desejo de mudar, sentindo o desejo de seguir os 10 mandamentos da lei de Deus. Amém? Vamos orar? Grandioso e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esse estudo maravilhoso. Teu Santo Espírito possa abençoar este ouvinte, que a partir de hoje ele venha, Senhor, sentir o desejo de seguir os teus passos, sentir o desejo de obedecer às tuas leis, sentir o desejo de te abraçar e de sentir que o Senhor é o seu único Salvador, de aceitar a verdade como a palavra de Deus, de aceitar a tua palavra como a regra de fé. Que teu Santo Espírito possa se fazer presente na vida desta pessoa que está me ouvindo neste momento, é o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não perca no próximo sábado o estudo sobre o 9º mandamento.